Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Tema é simples, cara. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. Se irão pregar vários Jesus diferentes, então é outro evangelho. É evangelho diverso. O Velho, a maioria dessas igrejas que irão pregar outro Jesus diferente vão seguir o Velho Testamento. Ensinado pelo ministério de anjo. Como diz aqui o Santo Estevão, aqui em Atos dos Apóstolos 7, 53, dando testemunho da esposa mística de Cristo. Atos dos Apóstolos 7, 53, vós recebeste a lei pelo ministério dos anjos e não guardaste. Que interessante. Ao 48, o Altíssimo, porém, não habita em casa construída por mão humana, como diz o profeta. As igrejas vindas de homens são igreja edificada e fundada por homens, que vai seguir costume judaico, costume farisaico, que é essa doutrina que vem de ministério de anjos. Por quê? O Velho Testamento é um livro imenso, como diz o saudoso Paulo Leitão, né? Aprendi muito com esse homem de Deus. O Velho Testamento é imenso, dá para fazer várias doutrinas, campanha, voto, propósito, etc. Por quê? É imenso. Cristo, ele veio o quê? Ele veio fundar uma nova doutrina, uma nova religião. Isaías 42, do 1 ao 5. Proclamar e anunciar a religião verdadeira, que não vai seguir costume judaico, costume farisaico, porque o Velho Testamento aponta o novo, mostra o novo tabernáculo, o templo do rei Salomão, é a prefiguração dessa igreja mística, que não vai ser edificada por mãos de homens, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa igreja é sua esposa, uma igreja mística e santa, porque o seu esposo é santo. E tem essa base. As pessoas que não vão acreditar nessa igreja vão seguir essa analogia, essa igreja aqui, ó. 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando, outro Jesus diferente daquilo que vós temos pregado, você está de receber outro espírito diferente do que havias recebido. Ou outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Olha só que interessante. É o que você vê hoje. É outro Jesus diferente. É evangelho diverso, que não vem lá do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Que não vem dessa igreja mística, mas vem da igreja fundador, homens, templos fundados por homens, não fundado pelo Senhor Jesus Cristo e edificado pelos santos apóstolos e profetas. Ali Santo Estevão é martirizado, porque Santo Estevão está dando testemunho e cooperando para edificar essa igreja, que o Espírito Santo assiste a essa igreja. Mateus 28, 19, 20. O Espírito Santo desce sobre essa igreja se torna pública, e Maria, reunida ali com os discípulos, ora junto com essa igreja, a esposa, a cheia do Espírito Santo. E a primeira pregação é de Pedro, Atos Apóstolos 2:14. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 7:54. Ao ouvir tais palavras, embrajaram de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé,
à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levanta-te então, um grande clamor, tamparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas dispuseram seu manto aos pés de um moço chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que orava, e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelho, clamou em alta voz, Senhor, não lhe leves em conta este pecado. A essas palavras, expirou. Quem estava ali? O apóstolo Paulo. Agora em Atos Apóstolos 9 ali, ele se converte. E é batizado pelo membro da igreja. Ali antes ele era contra, perseguia, devastava. Agora em Atos Apóstolos 9 ali, tem a revelação, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Para mostrar ali que Jesus mostrou o caminho da verdadeira igreja, que é a sua esposa, uma igreja que ele vai morrer, uma igreja que ele vai dar a vida, uma igreja que ele vai ser martirizado. Interessante. O apostolado de Paulo em Jerusalém. Olha só que interessante. Por que a igreja israelita, como diz uma resposta aqui, quero dar logo essa resposta, já fiz um vídeo falando, ó. Como a igreja que nasceu em Israel se tornou romana? Porque o povo romano é o povo que abraçaram a fé. O povo pagão. Os seus renegaram, os seus apedrejaram, os seus martirizaram, os seus matavam os profetas, os seus crucificou Cristo, os seus apedrejou Estevão, os seus perseguia a igreja, os seus devastava a igreja. Olha só, povo eleito. Cristo veio para esses. Mas esses não quiseram abraçar a fé, não quiseram reconhecer a pregação de Cristo. Foi dado a outro povo. Interessante, né? O que é então? Segundo Coríntios 4, ele não pregava Jesus em frente, que é templo feito por mãos de homens. É outro espírito, é outra revelação, é outra doutrina, é outro apostolado, é outra crença, né? Fé não é crença. É vários Jesus diferentes. É Jesus sem a mãe, é um Jesus órfão. Se você for tirar a base, Colossenses 18, Cristo é a cabeça dessa igreja, a igreja é o corpo místico. Se você for ver essa visão protestante, a Universal é uma igreja. Para eles, essa igreja é a esposa de Cristo. A mundial, para eles, essa é a esposa de Cristo. Os batistas, essa é a esposa de Cristo. Os adventistas, essa é a esposa de Cristo. A plenitude, essa é a esposa de Cristo. Mas Cristo só tem uma esposa, Cristo só tem uma noiva. Cristo não edificou outro fundamento. Que interessante, olha só que interessante. Ó. Coríntios 3. Olha só. Os protestantes tentam torcer isso aqui, cara, tá? Tentar negar o pastoreio de Pedro, ó. Aqui, ó. 12, ó. Não, 11. 1 Coríntios 3, 11, ó. Quando ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto. Foi posto Jesus Cristo. Ó. Não há outro fundamento. A mundial não é fundamento. A Assembleia, não. É um só fundamento. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja é a esposa de Cristo. É um só fundamento. Segundo Coríntios 4, irão pregar Jesus de frente, vão fundar outros fundamentos. Vão fundar outros edifícios. A partir da tradição do magistério. Porque se você for seguir a tradição do magistério, se você for seguir a Bíblia, você vai ver que os caras estão errados. É outro fundamento.
Interessante. Efésios. Que fundamento? Saindo desse fundamento já está fora. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. O fundamento é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Esposa de Cristo, que tem a verdade. Efésios 3:10. Assim, agora em diante, as denominações da potestade celeste podem conhecer pela Igreja a finita diversidade da sabedoria divina. Que igreja é essa? Sob tipo Pedro de Frame Igreja. Uma igreja que você vai ter a chave de ligar e desligar. Olha só que nós temos Efésios 1:9. Ele nos manifestou, ministro, desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formam desse sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, o desígnio de reunir em Cristo todas as coisas que estão no céu e a que estão na terra. 1 Coríntios 12:28. Ora vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja surgiu primeiramente os apóstolos. Se você saiu desse fundamento, se você sair dessa visão, se você sair da doutrina dos apóstolos, você já está fora. Que é um só batismo, é uma só fé. Coríntios 12:13. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou grego, escravos ou livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Agora você lê ali em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Tem pessoas, partos, medas, lemitas, romanos, queteses, árabes. Entendia com a sua própria língua materna, porque vai ser batizado só num Espírito. É um só altar. Atos Apóstolos 10:17. 17. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo, que todos nós comungamos do mesmo pão. Agora, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferente, que essas igrejas, cada igreja vai ter um Jesus diferente e vai tentar imitar a fé dos apóstolos. É um suquinho de uva, é um pãozinho, que é aqui no altar da plenitude os milagres acontecem. Aqui no altar da mundial os milagres acontecem. Aqui no altar da universal os milagres acontecem. A Bíblia diz que só tem um só altar. Do grego altara, né? É um só pão. É um só altar. É uma só esposa. É um só Espírito Santo. É um só batismo. É um só pastoreio. É uma só doutrina. Segundo Coríntios 11:4, vão pregar vários Jesus diferentes, que vai ter vários altares. Então, é várias adorações falsas. A única adoração é ali, Mateus 26, o Lucas 22, 17 em diante, ou João 6, ou 1 Coríntios 23, 11, 1 Coríntios 11, do 23 ao 27. Que é o Espírito Santo assiste a essa igreja. É um só Espírito Santo. Você vê ali, sobre o tipo Pedro de Frame Igreja, vai ter vários Jesus diferentes, vai ter não. É um só fé, cara. É um só pastoreio. É um só altar. É uma só forma de culto, de acordo com lá o tabernáculo, de acordo com o que acontecia lá no templo de Salomão, de acordo com o Velho Testamento. Bíblia. A Bíblia mostra a tradição, a Bíblia mostra o magistério. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, mostra a tradição. Aqui, ó. O que acontece ali em Atos Apóstolos, quando Cristo vai na nuvem. A pregação de Pedro. Não é vários Jesus diferentes. Não é essas igrejas de homens. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Salve a Virgem Imaculada. Uma igreja que não ora com Maria é uma igreja protestante.
Como vamos identificar o traço da igreja primitiva? A igreja primitiva orava junto com Maria. Simples. Cheia do Espírito Santo. Bem-aventurada, de onde vem essa honra de vir a mãe do Senhor? Ave cheia de graça. Toda geração me proclamará bem-aventurada. E lá em Lucas 2,35, uma espada transpassará a tua alma. Cristo sendo pregado lá na cruz, é um mistério. E Maria sendo pregada a sua alma. A igreja sendo fundada ali na cruz. E Maria cooperando com a igreja também. Que ela é mãe da igreja. Ela deu a luz ao cabeça da igreja. Salve Maria. Sou missionário São Roberto, é nossa fé católica. Não caia na contradição protestante. O falso profeta ele vem em lobos disfarçado em ovelha. Simples. Protestantes que não se converter para essa fé católica, eles vão ser mentirosos. Vem com a conversinha com a lábia, tal, etc. Mas para tirar o foco. É uma só salvação. É uma só porta. É a porta estreita. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. As portas largas é esse evangelho. Vários Jesus diferentes. Salve Maria.